As batalhas no leste da Ucrânia se intensificaram nos últimos dias e uma importante cidade caiu nas mãos das forças russas no último sábado, dia 18 de fevereiro, marcando uma importante reviravolta no conflito. Esta vitória representa o maior ganho territorial da Rússia em muitos meses na guerra, que se arrasta há quase 2 anos. Mas a que custo veio esta vitória para Moscou? E o que a queda dessa cidade realmente significa no contexto mais amplo da guerra? Seja bem-vindo ao Realidade Militar. No vídeo de hoje, falaremos sobre os recentes avanços das tropas russas em uma importante cidade, vista como uma fortaleza para os ucranianos. Te mostraremos qual o impacto dessa vitória russa e responderemos uma pergunta inevitável. A Ucrânia está a caminho da derrota? Avdiivka está localizada na região de Donetsk, uma área de maioria étnica russa que declarou independência da Ucrânia em 2014, dando início a um conflito no leste do país. A cidade ficou na linha de frente deste conflito desde então, resistindo a vários ataques russos ao longo dos anos. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia em grande escala em fevereiro de 2022, Avdiivka novamente se tornou um alvo importante. Sua localização estratégica em uma importante rota de suprimentos, bem como suas instalações industriais, como a grande siderúrgica local, a tornavam cobiçada pelos russos. As forças ucranianas lutaram ferozmente para defender Avdiivka nos primeiros meses da guerra. Enquanto o resto do país padecia sob os ataques russos, a cidade permaneceu de pé, virando um símbolo da resiliência ucraniana. Porém, em 2023, estava cada vez mais claro que os russos não desistiriam de tomar Avdiivka. E para isso, lançaram ondas e mais ondas de ataques brutais, que custaram a eles milhares de baixas. Por outro lado, eles conseguiram gradualmente desgastar as defesas ucranianas. E então, em outubro do ano passado, Moscou iniciou sua ofensiva final sobre a cidade. Drones, mísseis, artilharia e infantaria foram empregados sem trégua nenhuma contra as posições fortificadas dos ucranianos. O objetivo era tomar Avdiivka usando um poder de fogo esmagador, não importando o preço em vidas russas. Nos meses seguintes, enquanto a mídia internacional focava na batalha por Bakhmut, Avdiivka era literalmente demolida. Praticamente todos os seus 30 mil habitantes anteriores à guerra haviam fugido, ficando apenas algumas centenas que se esconderam em porões, enquanto seus lares eram destruídos. Com o tempo, as tropas ucranianas, completamente superadas em número e potência de fogo, começaram a ficar sem munição na medida que o cerco se fechava no início de fevereiro deste ano. Sem reforços ou suprimentos, a situação tornou-se insustentável. Na madrugada deste último sábado, chegou a tão temida ordem de retirada. As tropas ucranianas recuaram sob fogo intenso, sofrendo mais baixas no processo. Imagens de drones mostraram soldados ucranianos correndo por ruas em chamas enquanto eram bombardeados impiedosamente. Após quase um ano de investidas, os russos finalmente conquistaram Avdiivka. Mas esta vitória veio a um alto custo de vidas. Estimativas ocidentais apontam que a Rússia perdeu cerca de 13 mil soldados apenas nos arredores da cidade nas últimas semanas. O presidente Zelensky chegou a dizer que para cada soldado ucraniano morto em Avdiivka, 7 russos tombaram. Mas como a Rússia tem o triplo da população da Ucrânia, isso permitiu que eles mantivessem o fluxo de tropas e armamentos. Já os ucranianos sofriam com a falta de munição devido aos atrasos no envio de ajuda militar pelo Ocidente. Muitos analistas avaliam que a ordem de retirada do novo comandante militar ucraniano, General Syrskyi, foi uma escolha sensata. Ele conseguiu, dessa forma, evitar o cerco e aniquilação das unidades ucranianas na cidade. Ainda assim, soldados relatam cenas de caos durante a retirada. Muitos não conseguiram fugir e acabaram capturados. Agora, os ucranianos precisam enfrentar a dura realidade. Os soldados russos hastearam sua bandeira em Avdiivka, comemorando uma sangrenta vitória em meio às ruínas de uma cidade completamente destruída. Mas por que os russos insistiram tanto nesta batalha? Bom, há alguns motivos para isso. Muitos especialistas acreditam que isso se deve principalmente ao orgulho.
Avdiivka representava uma espécie de espinho doloroso cravado no flanco russo. Como podia uma cidade tão próxima da capital separatista de Donetsk ainda resistir depois de tanto tempo? Tornou-se uma questão de honra para os russos conquistá-la. Em segundo lugar, a posição de Avdiivka permite aos russos aliviar a pressão sobre Donetsk. A cidade sitiada agora fica mais protegida das investidas ucranianas. Estrategicamente, dominar Avdiivka também abre caminho para futuras ofensivas russas, seja em direção a oeste ou a norte. Por fim, temos a motivação política. O controle de Avdiivka chega a tempo de reforçar o moral russo antes das eleições presidenciais de março, nas quais Putin certamente será reeleito. Após meses de impasse no fronte, o Kremlin necessitava desesperadamente de uma vitória para mostrar ao seu público. Mesmo que tenha custado milhares de vidas, Avdiivka se tornou um troféu para Putin. Do lado ucraniano, a perda da cidade representa um duro golpe, tanto militar quanto psicológico. Avdiivka havia se tornado um símbolo da resistência, que agora cai nas mãos russas. Além disso, a rendição expôs falhas na cadeia de comando ucraniana. Soldados reclamaram de ordens confusas, falta de suprimentos e de um plano de retirada tardio e mal executado. O novo comandante-chefe ucraniano, General Syrskyi, agora terá que provar que é capaz de reorganizar as tropas e estabilizar outras frentes. Do contrário, mais território pode ser perdido em breve. Como você pode ver, a Ucrânia está numa posição delicada no momento. Após falhar em sua contraofensiva no ano passado, suas forças agora assumem uma postura defensiva, cedendo terreno aos poucos diante do poderio russo. Zelensky implora por mais armas ocidentais, especialmente munição de artilharia, para conter esse avanço russo. Mas os suprimentos têm chegado a conta-gotas, prejudicados por impasses políticos nos Estados Unidos e na Europa. Com isso, fica uma pergunta. Essa derrota simboliza o esgotamento do exército ucraniano depois desses anos de guerra? Será o prenúncio de novas conquistas russas no leste da Ucrânia? Para muitos analistas, há alguns pontos importantes a serem observados antes de cravar que a Rússia agora tem ampla superioridade para vencer a guerra. Primeiro, é preciso lembrar que, embora Avdiivka tenha importância estratégica, é uma cidade pequena e já bastante destruída depois de meses no fronte. O custo em vidas russas foi enorme para conquistá-la. Isso mostra a determinação ucraniana em resistir e infligir o máximo de danos ao invasor. Além disso, os ucranianos agora recuaram para linhas defensivas já preparadas ao norte de Avdiivka. Não será simples para os russos romperem essas novas linhas, especialmente com problemas de abastecimento e tropas exaustas. E apesar da retirada estratégica, os ucranianos ainda seguram boa parte de Donetsk, inclusive cidades importantes como Kramatorsk e Sloviansk. Não dá para dizer que os russos conseguirão avançar facilmente nessas áreas agora. O que realmente podemos perceber é que a Rússia finalmente consegue capitalizar sua superioridade em números de soldados e armamentos pesados, enquanto a Ucrânia sofre com falta de munição e desgaste das tropas. Isso é muito preocupante. Enquanto isso, a Rússia tem a seu favor a capacidade de mobilizar centenas de milhares de reservistas. Seu exército pode ter perdas, mas o fronte é abastecido sem cessar com novos combatentes. Já a Ucrânia está ficando sem tropas. E este pode ser o grande dilema ucraniano hoje. Como encontrar homens dispostos a lutar depois de 2 anos extenuantes de guerra com um inimigo muito maior? A população e a economia estão exaustas, e muitos soldados experientes já tombaram. Restam, em grande parte, apenas os muito jovens e muito idosos para convocar, ou estrangeiros voluntários que não conhecem o terreno. Por outro lado, analistas apontam que a queda da cidade de Avdiivka é uma vitória principalmente simbólica, que não deve alterar o curso geral da guerra. Para eles, a Rússia basicamente raspou o fundo do barril, jogando uma enorme quantidade de recursos humanos e materiais para conquistar uma pequena cidade cuja maior parte já estava em ruínas antes mesmo da batalha começar. Mesmo assim, é inegável que a queda de Avdiivka representa uma derrota importante para a Ucrânia. Além do valor simbólico, a cidade protegia uma importante rota de suprimentos e sua perda expõe outras áreas a leste. Mais significativamente,
Avdiivka destaca as crescentes dificuldades das forças ucranianas. O prolongado impasse no Congresso americano para aprovar um novo pacote de ajuda militar está prejudicando seriamente as operações no fronte. Sem munição suficiente, os ucranianos são forçados a fazer escolhas dolorosas, como abandonar posições anteriormente consideradas vitais. A iniciativa estratégica que haviam conquistado está se esvaindo rapidamente. Enquanto Kiev lida com essas dificuldades, Moscou está se preparando para uma grande ofensiva de primavera com centenas de milhares de novos recrutas. A janela de oportunidade para a Ucrânia infligir danos decisivos ao inimigo parece estar se fechando. Putin também não mostra inclinação alguma em recuar e aceitar um compromisso que lhe permitiria sair do conflito mantendo as aparências. Sua retórica e ações indicam a intenção de continuar a escalada, não importando as consequências. Assim, o cenário mais provável continua sendo uma carnificina prolongada, com ambos os lados incapazes de obter vitória decisiva. Esse resultado seria trágico para a Ucrânia, que veria mais parte de seu território ocupado e destruído pela máquina de guerra russa. Milhões de ucranianos em áreas controladas por Moscou enfrentam repressão, deportações e assassinatos. A economia do país está em frangalhos, sua infraestrutura em ruínas. Cidades inteiras precisarão ser reconstruídas do zero após a guerra. Para a Rússia, os custos também serão imensuráveis. Além das dezenas ou centenas de milhares de baixas, as sanções internacionais isolaram o país e lançaram sua economia na pior crise em décadas. Como você pode ver, não há vencedores nesta guerra, apenas diferentes graus de derrota. A batalha por Avdiivka expôs facetas brutais desta guerra, que já dura quase um ano. Mostrou a determinação russa em vitórias a qualquer preço e a disposição ucraniana de lutar até o fim em sua terra natal. E revelou os dilemas que ambos os lados enfrentarão daqui para frente neste conflito de resultado incerto. A Rússia poderá sustentar essas perdas colossais indefinidamente? A Ucrânia conseguirá homens e armas para seguir resistindo? Somente o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a queda de Avdiivka lança novas sombras sobre o futuro da Ucrânia. Fiquem ligados aqui no canal para mais informações sobre esse tema tão importante. Se gostou dessa análise, considere se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Deixem seus comentários, dúvidas e reflexões. Um grande abraço a todos e até a próxima!